Olá, eu sou Lala Denzelin, eu sou futurista e sou uma especialista em novas economias. Economia criativa, compartilhada, colaborativa, todas essas. Então, recapitulando, a gente vive uma transição que é sem precedentes, porque tem alguns momentos que são mudanças de padrão. E uma dessas mudanças de padrão aconteceu, por exemplo, na passagem da monarquia para a república. E quando também deixamos de ter uma economia baseada em escravos e centralizada só com a corte, para a Revolução Industrial, a abolição da escravatura e tal. E agora a gente vive a mesma coisa. A gente está vivendo a mudança de padrão, que vai ser a passagem da República, coitadinha já tem 200 anos, já não serve mais, para alguma coisa que não sabemos exatamente o que é, mas provavelmente será uma democracia digital direta, alguma coisa assim. E uma mudança de modelo econômico também, da Revolução Industrial para uma economia baseada em intangíveis, economia colaborativa e tal. E a chave maior sempre de qualquer transição está evidentemente nas pessoas e no jeito de pensar. E o jeito de ser, de pensar, tudo está diretamente ligado à maneira como a gente se afeta. Presta atenção nessa palavra. É uma palavra incrível, afetar-se, porque é a palavra que está na raiz de qualquer tipo de acontecimento que exista no universo, não é nem entre as pessoas. Pensa o seguinte, por que existe, por exemplo, eletricidade, campo eletromagnético, todas essas coisas? Porque tem uma mudança de estado. Quando você tem um elétron que chega com uma carga, chega negativo, por exemplo, encontra outro negativo, e aí eles se encontram, se afetam, quer dizer, eles se transformam, diferenças se encontram e se transformam, e isso é a mensagem elétrica. Então, se não existe afeto, ou seja, se não existe mudança no momento do encontro, então não tem nada. Então as coisas não acontecem. E aí, uma das coisas que a gente percebe nessa transição, aí as transições, também tudo no universo, tem duas pulsações. Tudo que existe, do buraco negro até respirar, tem sempre um processo de expansão e um processo de contração. Que também equivale a uma diferenciação, diversificação e um voltar para dentro, um ir para fora, voltar para dentro e tal. E também em liquefazer e solidificar, que é o que na alquimia todo mundo chamava, né, do processo de dissolve e coagula. O que está acontecendo agora? A gente está deixando um jeito de ser, que era centralizado, controlado, né? Controle e comando centralizado, um tipo único, assim, pouquíssimos jeitos de amar, pouquíssimos gêneros, digamos, relação, né, com a sua opção sexual. E aí a transição para isso precisou liquefazer. Como a lagarta, para virar borboleta, tem um momento que ela fica líquida lá dentro do casulo, a gente teve uma fase líquida também, que desmonta tudo. Só que desmonta tudo, mas não põe nada no lugar. Então, eu acho que a gente está começando a viver essa fase de final da liquefação. E em termos de afeto, pela minha percepção de afeto e de amores, esse não é um momento muito pouco amoroso. Da minha vida, que não é tão longa nem tão curta, eu nunca vivi um momento de tão pouco amor como agora. A gente fala pra caramba de amor. Mas quando você pergunta, você está engajado em algum processo amoroso contínuo? E processo amoroso não é ficar com alguém na balada. Processo amoroso é você se afetar. Você ter uma coisa que te transforma o outro e tal. E eu acho espantoso a quantidade de gente que não está. E de todas as idades. E também a gente vê uma quantidade de pessoas muito triste, muito. Por que a gente está tão deprimido? Se a vida foi ficando infinitamente melhor. Se a gente comparar a vida dos nossos bisavós, avós e pais com as nossas, a gente vive muito melhor, mas infinitamente melhor. E por que a gente está triste? Por que tem tanta gente tomando antidepressivo? Por que tem tanta gente sozinha? Está acontecendo alguma coisa estranha. Eu, como futurista e como fluxonomista, sempre tenho por princípio
olhar dois lados e ver que qualquer coisa que aconteça, ela tem sempre um lado bom e um lado não tão bom. Quer dizer, um que resulta e um que não resulta tanto, um harmônico, um desarmônico. E essa questão, por exemplo, de ver tanta gente, mas tanta, que não está numa relação sustentada no tempo, de amor, de cuidado mútuo, isso, por um lado, teve um lado legal, que foi botar a gente cuidando do mundo, porque antes estava todo mundo ali fechadinho, numa relação a dois e um cuidando do outro. E agora tem poucas dessas relações, pelo que eu percebo. Mas a gente foi cuidar do entorno, cuidar do mundo, cuidar da cidade e tal. Super legal. Mas eu percebo aí um problema. Foi legal para dissolver. Então, toda essa diversidade, essa não fixação de nada, de papéis, de escolhas, de continuidade no tempo e tal, ela é legal para desmontar um padrão. Mas ela é insustentável como continuidade. Porque a natureza, ela se organiza em padrões. Porque precisa de estrutura para que a gente possa viver coisas, sabe? Se tudo está liquefeito, tem uma hora que não dá, tem uma hora que a borboleta lá dentro do casulo, líquida, ela começa a se organizar, digo, a lagarta, né, dentro do casulo que estava líquida, ela começa a se organizar para virar borboleta. E eu tenho a impressão que a gente está vivendo isso. Isso está relacionado também com um certo cansaço, esgotamento da coisa virtual. Quando começa toda a coisa virtual e a possibilidade de relacionamento à distância, tudo que o virtual trouxe, a gente fica super encantado e diz que legal, isso vai resolver tudo. Não resolveu. Trouxe coisas novas geniais, mas ficou todo mundo mais sozinho. E, sei lá, eu tenho 10 mil amigos num lugar e tenho 5 mil e poderiam ser 7 no meu... Né? Eu de página tenho 11 mil, de perfil de Facebook tenho 5, podiam ser 7, mas o telefone não toca perguntando quer ir no cinema. Então, o que está acontecendo? E a gente nota que cada vez mais as pessoas querem estar junto, elas querem as coisas físicas, presenciais. Então, eu percebo que a gente está num momento de transição dessa coisa liquefeita para uma coisa mais estruturada. E eu acho isso bárbaro, porque uma das coisas que eu percebo, eu venho de uma geração que dava muita importância para a percepção, sabe? Para a questão física da percepção, dos sentidos, do contato, da presença. E eu noto isso bastante ausente em gerações mais novas, que crescem no meio dessa efervescência e dessa coisa muito difusa e sempre mediada, porque é muito engraçado, de relações você tem sempre uma mediação. A gente fica até bravo quando alguém te chama no telefone, porque se você responde só por mensagem, você, por exemplo, controla isso, você está sempre mediado. Você escolhe em que momento você vai ver. Se você tem medo, se você não sabe o que fazer, tal, você tem um tempo para pensar, você olha, você pensa, você escreve a mensagem, você apaga. Tem sempre um filtro, sabe? E esse filtro vai tirando o tete-a-tete, vai tirando o sentir o outro, o compreender o outro de outras maneiras. Então, o outro passa a ser uma coisa mais assustadora. Eu fiz até uma musiquinha muito divertida chamada WhatsApp, que eu fiz em homenagem a alguns rapazes que me mandavam muitos WhatsApps cheios de flores e beijos e tal. E a hora que eu dizia, que legal, aí vamos se ver, Aí, e a musiquinha, eu vou cantar um pedaço. Ela diz assim, tá o cara lá dizendo, WhatsApp, WhatsApp, post, 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 curte, 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 bem de longe, bem distante, pois se você chega perto, tudo fica muito incerto, fico aturdido, meio perdido, perco o controle, cadê o controle? Não tem um botão para desligar e eu não quero me afetar. Pois é, porque isso é outra coisa que o virtual traz. Tudo tem botão, então você não quer mais, você desliga. Só que as relações e as pessoas não. E a gente acostumou a interromper os processos quando a gente quer. E as relações não. Então o que acontece? A gente não entra em relação porque não tem botão para desligar. Volto para a musiquinha, que diz a moça.
Ah, abre a porta e vai lá ver o que te toca de verdade. Ama e cuida da cidade. Sai do virtual um pouco. Nota que você tá louco. Essa é a hora, vivo, agora cai na real, cai na real. E ele, esse papo de emoção é uma baita confusão. Mando logo um emoticon, fecho o olho, faço um on, vou pra outra dimensão, que essa tal de relação dá um baita trabalhão e eu não sei o que quero, não. Perco o controle, cadê o controle? Não tem um botão pra desligar e eu não quero me afetar. E ela diz, abre a porta, sai um pouco da tua toca, chega mais aqui, me toca, pois se você não se toca, que o afeto é o que importa, libera agora essa comporta, essa é a hora, vivo agora, deixa fluir, e vai por aí. Então... O que eu tenho a impressão é que é um pouco o que eu coloquei nesse dueto aí, que a gente está com comportas. Então, quando você me convidou, eu fiquei pensando o que é que está acontecendo na minha vida, porque eu percebo, eu olho para caramba o que está acontecendo em volta, claro, eu tenho que fazer isso, eu sou futurista, mas também a gente fala de experiência pessoal. E é muito estranho, sabe que eu tive 3 lindos casamentos com pessoas bárbaras e muito felizes enquanto eles duraram. E os últimos anos que eu não estou casada, eu tenho achado a coisa muito, muito, muito bizarra. E aí eu estou olhando e dizendo, o que está acontecendo? E sabe o que eu percebi? Sabe o yin e yang, que quando uma coisa chega num extremo, ela começa a se converter no oposto? A coisa da liberdade, de que tem que ser livre, e tem que todo mundo poder ficar com todo mundo, e tem que ser feliz imediatamente, você nunca viu a pessoa na vida igual, e tem que, acaba gerando o contrário, acabou, pelo menos eu sinto isso e tenho observado isso, acabou gerando um monte de não podes. Então, nos últimos anos eu vivi toda uma coisa, você não pode mostrar que gosta, não pode mostrar que quer ficar junto, não pode, é cheio de não podes, é o contrário, você não pode se jogar. E eu venho de uma geração do se jogar, e tudo que eu fiz na vida foi aprimorar a minha capacidade de entrega, de percepção intensa, e tudo que eu construo na minha vida é para poder estar mais inteira, entregue no fluxo. Eu criei um negócio chamado fluxonomia, e aonde menos eu vejo fluxo é nas relações amorosas, que tem que ser curtinhas, tem que ser de não envolvimento, tem que ser, tem que. Estranhíssimo. Então, eu tenho a impressão que a gente acabou meio preso do outro lado. E quando você tem uma coisa que sai de um oposto e vai para o outro, no fundo dá na mesma. Então, você sair de uma coisa onde é um amor romântico, de duplas, que tem que ficar juntas e tal. Aí você sai para uma coisa onde, não, isso de amor romântico não existe, e é todo mundo com todo mundo, e é sem vínculo, e é sem compromisso, e é sem não sei o quê. Se acaba, tanto faz um extremo ou o outro, é um extremo, dá na mesma. E a solução sempre está na terceira via. A solução sempre é a mistura dos dois. Então, eu tenho a impressão que essa transição é a transição, finalmente, para a mistura. Eu acho que todo mundo está sentindo, acho que talvez até a origem do trabalho de vocês tenha sido essa, de dizer, uau, não vai ter outro caminho que não seja o amor. Porque o amor, ele é, inclusive como energia, a coesão entre as moléculas. Assim, os nossos átomos não estão provavelmente espalhados pelo universo, porque tem amor, o amor é coesão, mas como nós estamos vivendo isso?